De militante estudantil e preso político, torturado pela ditadura, o advogado do mato e deputado defensor de camponeses, assassinado pelo latifúndio no Pará. O Delas por Elas de hoje é especial. Vamos falar sobre o lançamento de Paulo Fonteles, Sem Ponto Final, livro escrito pelo jornalista Ismael Machado. Uma homenagem à memória, à história, à luta, à resistência, à defesa dos direitos humanos no estado do Pará. Hoje ela participa na qualidade de entrevistada da gente aqui, né? Do Delas por Elas. Juliana Fonteles, todos nós nos emocionamos muito com as tuas palavras de saudade, de respeito, de reverência, de preocupação com o momento que o Brasil está vivendo. E o teu pai, esse livro, esse resgate de memória, ele é um alerta para nós de que parece que estamos vivendo um pesadelo de novo, né? Tempos sombrios. É um retorno aos tempos sombrios, né? Uma onda de fascismo, de conservadorismo, onde a democracia está ameaçada, as liberdades estão ameaçadas, o sistema carcerário no país todo está gritando socorro, os defensores de direitos humanos sendo ameaçados, os movimentos sociais criminalizados. Então, acho que esse livro tem uma simbologia muito grande de ser lançado hoje aqui na UAB Pará, um projeto do meu irmão Paulinho Fonteles, foi um grande defensor de direitos humanos no Pará, que foi sempre o nosso grande inspirador. E Paulo Fonteles pai foi o precursor da questão agrária no estado do Pará. Ele foi um advogado fundamental, preso, torturado, lutou pela democracia nesse país, lutou pela liberdade. E a gente está lançando esse livro justamente nesse período onde a democracia e as liberdades estão ameaçadas. Agora, o livro ele faz um passeio pela vida do teu pai, não só no momento em que ele advoga pelos movimentos sociais, principalmente o movimento dos trabalhadores que lutavam pelo direito à terra, ao trabalho, ao pão. Mas é um resgate que vai um pouco mais além, né, Juliana? Sim. Na verdade, é um resgate da história dele, de todo o contexto político e social da época que ele viveu, né? Desde os porões da ditadura, ressaltando que o Paulinho Fonteles Filho nasceu no cárcere, a sua mãe foi presa, torturada junto com o nosso pai. Então, ele morreu num golpe e também ele nasceu num golpe e morreu num golpe. Então, é de uma simbologia muito profunda, né? O resgate da história do Paulo Fonteles pai nesse momento de tanta ameaça à democracia que a gente vive hoje. Juliana, a gente percebe que há um déficit de memória no país, né? de conhecimento, né? Dessa nova geração, de toda a dor que nós passamos durante o regime militar, nós que somos filhos de militantes, de presos torturados, pessoas compartilhando um conteúdo extremamente intolerante, conteúdo intolerante, um conteúdo que faz alusão à tortura, inclusive. Eu percebo que quando um livro como esse é lançado, é uma oportunidade para que essas conhecerem a história do país, o que foi a ditadura militar nesse país, que assassinou dezenas de pessoas, torturou dezenas de lutadores do povo e que ditadura nunca mais. Então, me assusta ver pessoas defendendo intervenção militar, não tem a menor noção do que foi essa ditadura sangrenta que marcou a história do Brasil. Então, esse livro faz esse resgate também, para que as pessoas, como você está dizendo, conheçam o que foi esse período de barbárie no país e que a gente possa estar alerta e combater essa onda de fascismo, de conservadorismo e de retrocesso e desses tempos sombrios que nós estamos vivendo no Brasil. Paulo Fonteles, presente. Vive, presente. O Delas por Elas está hoje aqui na OAB, no lançamento do livro Paulo Fonteles, Sem Ponto Final, da editora Anita Garibaldi, escrito pelo jornalista Ismael Machado. Vamos entrevistar a professora Leila Mourão, que é a portadora de 30 anos de memória guardada do Paulo Fonteles. Professora Leila, como é para a senhora ver nesse momento
parte dessa memória transformada num livro. O que isso significa hoje para a senhora no momento que o país passa por tantas transformações? Olha, a diversidade de sentimentos que a gente tem num momento desses são muitas, mas eu vou privilegiar duas. A primeira é a satisfação de ter contribuído para recuperar parte da história do Paulo e, com ele, parte da história dos paraenses, principalmente dos movimentos sociais do campo, né, e também da cidade. Então, esse é um sentimento, acho que um pouquinho, 1 milímetro do dever cumprido enquanto historiadora. E o outro é que eu acho que o momento, não é, sombrio, de uma certa temoridade, né? Eu acho que ao lançar este livro neste momento é eu diria, uma força, um incentivo para nos colocarmos como lutadores, como cidadãos, para enfrentar esses momentos e transformá-lo na construção, ou melhor dizendo, na reconstrução de uma democracia cidadã para este país. Bom, em que termos? Em termos de uma democracia cidadã que Paulo Fonteles pai e Paulo Fonteles filho, né, dedicaram as suas vidas. E eu sou uma testemunha, de fato, do dia a dia, do cotidiano deles, para afirmar, né? E vamos à luta. Ismael, como foi a tessitura desse trabalho? Ele começa com Paulinho, né? Paulinho Fonteles. Ele começa com uma convocação, eu vou chamar assim, né? O Paulinho, assim, a gente precisa escrever um livro sobre meu pai. Em 2017 são 30 anos do assassinato dele, a gente precisa fazer um monte de coisa a respeito disso, e uma dessas coisas é um livro que dê conta daquilo que o livro anterior sobre Paulo Fonteles, segundo ele, segundo a família, não deu, que é um pouco mais de contextualização sobre todo o cenário em que se desenvolveu a trajetória do Paulo Fonteles. Então, depois disso, depois dessa convocação, né, missão dada, missão cumprida, eu mergulhei em centenas de livros para entender, para pesquisar essa história. A gente entrevistou 50 pessoas, mais ou menos, diretamente para o livro, e mais algumas outras que eu tinha entrevistado para reportagens similares. Eu e Paulinho viajamos pelo sul do Pará, por uns 5 municípios, mais ou menos, Xinguara, Rio Maria, São Geraldo, Conceição do Araguaia, Marabá, para a gente encontrar com as pessoas que foram contemporâneas do Paulo Fonteles. E a generosidade da professora historiadora Leila Mourão, que tem um arquivo maravilhoso do Paulo Fonteles, que iria ser perdido, e ela resgatou. Então eu mergulhei em mais de 25 caixas de documentos, de papéis, recortes, cartas, telegramas, bilhetes, recortes de jornais, panfletos, pronunciamentos. É um jornalismo com um pé grande na história, tentando trazer a memória desse homem, que era advogado do mato. Como foi concluir esse trabalho sem o teu parceiro, Paulinho Fonteles? Pois é, tem um negócio que é muito forte, que o Paulinho, quando a gente comecei a mandar os primeiros parágrafos do livro para que a família, ele, o Ronaldo, a Angelina, dissessem, olha, eu estou indo por esse lado aqui. Porque a princípio ia ser um livro chamado Advogado do Mato. Queria cobrir a parte jurídica dele como advogado. E eu disse que não, que a gente deveria contar a história recente do Pará através do Paulo. Tipo assim, como se ele fosse uma espécie de Forrest Gump dessa história contemporânea paraense, porque para mim ele representa muito ele representa a geração toda.
E o Paulinho não leu o livro, porque ele disse que ele só iria ler depois que o livro estivesse totalmente pronto, ele queria ter essa emoção. E também, de uma forma que era uma parceria, a maneira como eu e o Paulinho te tratava, que era o seguinte, às vezes ele me passava pautas, ideias, mas ele não interferia no conteúdo. Então ele disse assim, eu não vou ler também antes, para que eu não me sinta tentado a interferir em alguma coisa, te deixar livre. Então, o lamentável é isso. Embora a gente saiba que o Paulinho está por aqui, no espírito de todo mundo, nessa energia toda, mas a gente lamenta que ele imagina como ele estaria aqui agora, assim, fisicamente isso. Então, e eu acho que esse é o livro que eu estou me sentindo mais feliz de ter. Quantos ao todo, Ismael? Esse é meu 5º livro físico em um e-book, né? Então são 6, mas esse é o meu 5º livro. Meu 4º livro reportagem, né? Então antes desse eu tinha escrito um sobre a ditadura no Pará, mas esse é mais completo ainda. Esse abrange aquele e mais ainda, né? Eu conversei aqui com o jornalista Ismael Machado, autor do livro Paulo Fonteles, Sem Ponto Final, aqui no Delas por Elas. Obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo programa, né? Estou aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, para falar com a Angelina, que é uma das idealizadoras do Sem Ponto Final, uma biografia do Paulo Fonteles, feita pelo Ismael Machado. Ange, eu queria que tu me dissesses, diante dessa conjuntura, diante do que a gente está vivendo no Brasil, a importância dessa obra ser lançada hoje e a importância dessa biografia de luta assim, para o Brasil. Olha, hoje, na realidade, tem um acontecimento desse livro muito representativo para a democracia no Brasil. Porque o Paulo Fonteles, 30 anos depois, que já não existe mais fisicamente, ele continua elaborando o pensamento brasileiro através das ideias em defesa dos direitos humanos. E o livro é de suma importância para que a gente possa vislumbrar um outro país, um outro momento, onde a gente tenha nossas liberdades respeitadas, onde a gente possa ser feliz e livre, né? Tá. E aí, Angelina, eu queria também que tu me falasses, porque a Angelina foi companheira do nosso querido Paulo Filho, do Paulinho, que também foi um idealizador. Na verdade, acho que foi o maior idealizador da obra, assim, né, de que tudo acontecesse. Como é que tu achas que esse amor, que esse companheirismo, enfim, tudo que se expressava no Paulinho se realiza hoje, assim? Olha, eu costumo dizer que o Paulo ele foi um dos principais idealizadores desse livro, não só desse livro, mas como da própria memória do pai. Então hoje, com certeza, seria um dia de muita alegria para ele, de muita certeza de que ele estava no caminho certo, de que fazer com que essa memória seja por muitos anos engrandecida, como merece ser. Então, pessoal, a gente fica com essa memória, com a luta, com a simbologia do que foi a biografia do Paulo Fonteles, desejando uma reflexão sobre os nossos dias, né, amiga? Sobre a luta, sobre direitos humanos, sobre liberdades individuais, sobre tudo aquilo que o nosso povo precisa para pensar em dias melhores.